Isso aí, deixa o pessoal chegar. Hoje a gente vai falar sobre a ação da luz violeta, né? O pessoal não conhece muito, né? Às vezes ouve por cima, né? Tem um monte de mito aí, né, Isa? Sobre a luz violeta, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso. Tanta coisa boa aí que tem na área, né, Isa, para fazer. Mas hoje a gente vai falar do queridinho, né? Da luz Do violeta. queridinho, do Vamos polêmico falar ao de... mesmo tempo, porque tem muita gente que não sabe trabalhar com ele, né? E nosso objetivo hoje é ensinar o básico, pelo menos, para que vocês comecem a engatinhar e começar a trabalhar com o clareamento com luz violeta, porque ele sim é uma ferramenta importantíssima para recuperar a saúde financeira do consultório, né? Que é um procedimento que exige baixo custo do cirurgião dentista, mas muita mão de obra. Só que você consegue recuperar e muito, porque é um procedimento que você faz em 20, 30 minutos, né? Diferente da maioria. E não é um procedimento que você vai gerar muito aerosol, não vai contaminar, correr grandes riscos, né? Porque é um procedimento super tranquilo. Então ele exige que a gente fale mais sobre ele o tempo todo. Com certeza. E também é o que a gente sempre fala, né? O clareamento é, como você disse, é um investimento no aparelho, depois multiplica em milhares de pacientes e o custo quando você faz a técnica híbrida, né? O custo do peróxido, enfim. Então, a lucratividade do tratamento é muito alta, realmente, né? Então, dá para recuperar total aí a saúde dos consultórios, voltando com tudo aí, os clareamentos. E eu tô super feliz, porque tem um monte de gente lá no grupo, aproveitar que o pessoal tá chegando, vamos bater papo. Um monte de gente lá no grupo, né, do WhatsApp que a gente tem, que a gente sempre comenta, a gente fala. E tem um pessoal que tá tendo um resultado incrível, gente assim, iniciante com a luz violeta e tendo resultados incríveis, com peróxido de baixa concentração, em 3 sessões com luz violeta. Eu tô bem feliz mesmo, assim, eles sempre mandam pra gente, eu gosto muito de acompanhar, né, principalmente nos primeiros meses, ou pelo menos nos primeiros casos, assim, dos clientes que compram com a gente, pra gente ver realmente se tá atingindo o resultado, né, porque tem muita gente que às vezes chega pra gente. Olha lá a doutora Ingrid falando que ela está muito feliz. E A eu fico Ingrid super... está acompanhando assídua quase todas as lives, né, Ingrid? Eu vejo seu nome. E a doutora Ingrid começou agora na Luz Violeta também, já está arrasando. E é realmente só um pouco de dedicação, né? De você saber, às vezes eu vejo alguns clientes insatisfeitos, né? E aí a gente pega na mão e fala, não, vamos fazer junto, porque vai dar certo. Porque não é só comprar, né? Não é só apertar o botão de ligar do aparelho, né? Existem muitas variáveis, existe o diagnóstico, existe o estudo, existe, né, todo o olhar que você tem que ter ali específico para aquele paciente, né? E o cuidado de você se especializar, de você conseguir procurar isso, né? Que seja em cursos, que seja gratuito, que seja, enfim, um material que a gente disponibiliza, mas a dedicação ela é fundamental para que isso aconteça, né? Sim. Então, as pessoas têm que ter consciência disso, né? E nós, da Laser Smile, temos uma preocupação muito grande em fazer com que esses clientes fiquem satisfeitos, né? Apesar da indústria, e a gente está tentando quebrar, né, essa cara que tem, porque a indústria vende, né? Ela ensina você a ligar e desligar. Ela não tem obrigação de ensinar protocolo, ela não tem obrigação de ensinar nada além disso. Mas a gente faz muita questão disso, porque não adianta comprar o melhor equipamento e não saber usar, né? A gente quer que vocês É consigam uma vender via de mão claramente. dupla, né? Tem que investir dos dois lados. Não adianta investir Com só de um lado. certeza. Então a gente tem feito, inclusive, essas lives é justamente para isso, né? Para que consigam aplicar melhor o equipamento que a gente vende, né? Porque para a gente não é só uma venda, mas é que realmente tenham clientes satisfeitos, que no futuro possam voltar a comprar outros equipamentos, que façam boas indicações da gente. Então, é essa preocupação aí que eu não vejo muito aí no mercado, né, aí fora, e a gente tem essa preocupação em trazer para a Laser Smile aí, sempre preocupada, né, com pós-venda, né? E Porque você sabe, pós-venda também. Maria, na última live eu recebi uma pergunta de uma dentista muito interessante. E isso me fez pensar muito, inclusive para a live de hoje. A pergunta era: Isa, você não tem medo de passar o seu protocolo? De ficar falando o seu protocolo em curso, em live, divulgar no Telegram? Eu fiquei pensando, falei, não. Falei para ela, não tenho medo. E vocês também não têm que ter esse medo. Porque o conhecimento, ele tá aí para todo mundo. Basta você ter dedicação, dedicar seu tempo,
né? Se dedicar sempre a praticar, a estudar. E como a Marília falou, hoje a gente tem várias fontes de estudos aí, muitas delas gratuitas, outras com custo muito acessível, que você consegue acessar por muito tempo. A gente não tinha isso antes, né? Então, hoje está um fácil acesso do conhecimento. Você não pode só investir em equipamento. E parem de ficar pensando, mas tem alguém que é muito conhecido de clareamento na minha cidade ou que faz muita estética. Tem público para todo mundo. Eu falo isso para vocês. Na minha cidade, nós somos os primeiros a adquirir o equipamento, por exemplo, mas tem outros dentistas e tem público para todo mundo. Porque cada pessoa vai se identificar com aquele perfil de profissional. É muito importante que você saiba o que é luz violeta, que a gente vai conversar hoje, para que você saiba vender, saiba explicar a diferença entre uma técnica e outra. E tem público para todo mundo. Não fiquem com medo. Medo da concorrência. Mas eu não tenho experiência com clareamento. Mas se eu cheguei aqui, você também pode chegar, né? Então, é uma coisa que a gente tem que distribuir para as pessoas, esse conhecimento. Com certeza. Vamos ao conteúdo. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui. Isa, eu fiquei sabendo que você já ultrapassou os 400 clareamentos esse ano. Poxa gente... vida, eu ainda comentei, falei, mas eu ainda não vou soltar isso, porque senão vai gerar muito impacto. Mas a gente conseguiu superar a meta, graças a Deus, mesmo com a pandemia. Esse ano, com todas as técnicas, porque teve um crescimento muito grande, por exemplo, de clareamento caseiro. Clareamento interno também foi uma coisa que cresceu demais nos últimos 3 meses. Juntando todas as técnicas, a gente conseguiu superar. Estava em 468 até sexta-feira. Gente, é uma coisa absurda, né? O ano passado foram mais de 300, assim. Aí, quando eu fiquei sabendo disso ontem, acho. Eu falei, gente, eu tô perplexa. Preciso contar pro pessoal que isso é possível, né? Nossa Senhora. Mas é a minha rotina. Eu começo às 8 da manhã e saio às 7 da noite só fazendo isso o dia inteiro. De meia em meia hora. Coisa maravilhosa. O Laser Smile tá aguentando, né? Tá, e aquele lá é mais guerreiro que eu ainda. Aquele aguenta. E a gente tem 2, né? Então fica mais fácil. A gente consegue trabalhar, como tem mais de uma cadeira, a gente consegue trabalhar com os 2 equipamentos ao mesmo tempo. Então, assim, o clareamento faz muito parte da nossa rotina. Não tem nem o que dizer. Show de bola. Parabéns pelo trabalho aí. Sucesso. Obrigada. Vamos começar a falar sobre a luz violeta? Vamos. Como eu falei para Marília, gente, eu sou Isa, tá um pouco baixo o seu áudio. Não sei se para vocês Deixa eu tentar. Também, mas para mim tá. Você tá ouvindo sua própria voz ou não? Não? Agora melhorou. Melhorou um pouco? Melhorou. Então, gente, para eu falar sobre luz violeta é uma coisa que eu sou extremamente suspeita, né? Porque como a Marília falou, assim, a minha paixão, é o que a gente estuda muito e é um dos clareamentos que eu mais faço no consultório. Por mais que tenha tido um crescimento exponencial desses outros clareamentos, a luz violeta sempre é o primeiro ali de escolha. O paciente ele já vem e fala assim, hoje eu até recebi uma paciente nova no consultório, ela falou, não, eu vim para conhecer aquele clareamento roxo. Ela falou, eu quero conhecer aquele método, porque minha amiga fez, porque a minha irmã fez. Então, essa propaganda boca a boca é porque a pessoa sentiu na pele mesmo, ali no dente, né? A diferença desse método para outros. E o que a Marília também comentou em relação às pessoas que estão usando mais o peróxido de baixa concentração e que estão tendo sucesso, eu fico muito orgulhosa disso e muito feliz, porque esse é o objetivo. Que as pessoas trabalhem com cautela e que elas consigam alcançar aquele resultado tão almejado. Não precisa dar tiro de canhão com peróxido ali e ter efeito reverso, né? Mas eu vou começar explicando um pouquinho de como funciona a luz violeta, como que ela interage com o tecido dentário, tá? E vou explicar um pouquinho da técnica híbrida também, porque gera bastante dúvida. Se eu uso só luz, se eu uso luz com gel, tá? Então eu vou falar sobre isso. Bom, o que a luz violeta ela vai fazer no nosso dente? A luz violeta, ela vai pegar as moléculas de pigmento que nós temos no interior da dentina e ela vai eliminar essas moléculas. Mas por quê? Porque o nosso dente ele funciona que nem um estoque, Marília. Se eu tomar um café hoje, ele vai somar com o café que eu vou tomar amanhã e assim ao longo do tempo, depois de um ano e meio, eu começo a ter alterações dentárias visíveis, né, de coloração. Fora o processo de envelhecimento dentário, que também faz parte.
né? Ele também deixa a nossa superfície do esmalte mais porosa e, consequentemente, o dente vai absorver mais pigmento. Isso é muito comum, né? Então, a luz violeta, hoje, ela é a única técnica capaz de limpar esse meu estoque de pigmentos e deixar todos os dentes da mesma tonalidade. Isso a gente não consegue alcançar com clareamento nem de consultório, quando a gente só usa gel, tá? E nem com clareamento caseiro, porque ele vai clarear todos os dentes da mesma forma. E a luz violeta não. Eu sempre brinco que ela é uma luz inteligente. Ela consegue detectar qual é o dente que tem mais pigmento, mais molécula e uniformizar aquilo. Muitas pessoas olham no meu feed no Instagram e nos stories os casos e falam, nossa, mas fica muito branco, como que você consegue? Mas esse efeito iluminado é justamente pela técnica. A gente consegue essa uniformização da tonalidade com a luz violeta. Então, se eu tenho todos os dentes da mesma cor, eu vou ter essa sensação quando eu olho, a luz que ele reflete ali vai ser bem uniforme. Então, eu vou ter um sorriso mais iluminado, né? Diferente se eu fizer um clareamento caseiro e meu paciente colocar gel em todos os dentes por igual, aquele canino que é mais amarelo, ele vai continuar um tom mais amarelo, né? Ao menos que ele faça algumas sessões a mais só naquele canino, mas geralmente ele fica com um dente um pouco diferente, a região cervical um pouco mais amarelada. E isso não acontece com a luz violeta. Então, como a luz violeta é um método físico, ela não causa sensibilidade, porque não vai ter um agente ali que vai causar uma grande oxidação. Mesmo se a gente usar um peróxido de hidrogênio com a 15%, vai ter sim uma oxidação, mas é uma oxidação muito baixa quando comparado a um de 35%, né? Então, a luz violeta ela é capaz de limpar essas moléculas de pigmento do dente, igualando a tonalidade. Quando a gente aplica ela na superfície do dente, o que ela vai fazer? Ela vai agitar aquelas moléculas quando elas entram em contato com a luz e em seguida elas rompem. Por isso que é necessário que tenha um intervalo entre as aplicações de luz. Porque é comum, Marília, as pessoas acharem fazerem o seguinte raciocínio. Quanto mais tempo eu deixar de luz, mais o dente vai clarear. E na verdade não. Você vai ter efeito ao contrário. Você precisa daquela pausa, porque é naquela pausa que as moléculas se rompem. Então, quando eu tenho a luz, ela tem uma agitação e quando ela para, ela rompe aquela molécula. Se eu deixar muito tempo, mais do que 2 minutos e meio, 3 minutos, o que vai acontecer? Vai gerar um superaquecimento do dente. Mesmo ela sendo uma luz de LED, uma luz terapêutica, se utilizada em excesso, vai acabar aquecendo. E se eu utilizar um peróxido em alta concentração, isso vai virar um combo, né? Eu vou ter um combo do aquecimento ali em conjunto com o peróxido em alta concentração. Então, eu vou ter muita sensibilidade. Aí cai naquelas pessoas que têm o equipamento e falam, mas o meu clareamento não dá resultado, o paciente sentiu sensibilidade. É lógico que a gente tem outros fatores, né? Como a questão da barreira gengival e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero que todo mundo pare e pense hoje é que a luz violeta, ela é sim uma luz fenomenal para você trabalhar. Você tem que ter muita segurança com o que você está fazendo. Não pode achar que é somente um clareamento. Sabe aquele que você compra na dental e você vai seguindo passo a passo e que tá bom? Não, não tá bom. É por isso que você não consegue alcançar aquele resultado tão almejado pelo paciente, né? Ele quer aquele branco cada vez mais branco, mais expressivo, mais uniforme. Então, ele precisa que você execute o melhor clareamento, que você invista em equipamento, sim, porque a luz violeta tem de mais moderno, mas ao mesmo tempo que você invista em conhecimento para conseguir trabalhar com ela da melhor forma. E aí, você aprendendo a trabalhar com ela, você vai descobrir diversas formas de conseguir alcançar aquele sorriso tão lindo e tão branco, iluminado, como a Marília é um grande exemplo. Eu vou dar mais um spoiler. Meus dentes Baísa. A Marília foi uma modelo de alguma situação aí. E vocês podem observar que todos os dentes da Marília têm a mesma tonalidade. Por isso que ele dá a ilusão de que ele está mais branco na hora que reflete a luz. Se a Marília fizesse um clareamento caseiro, por exemplo, ela não ia conseguir essa uniformização do tom. Porque a Marília, ela tem um canino bem proeminente. Quer dizer que ele tem mais esmalte, mais dentina, porque ele é mais resistente. Então, ela tem mais pigmento nesse dente. Se ela fizesse um clareamento caseiro ou um clareamento de consultório, ela ia ter muita sensibilidade e o dente ele ia acabar evidenciando mais manchas
do que, na verdade, clarear. Porque isso também acontece. Quando você usa um peróxido em alta concentração ou a luz por muito tempo, você vai evidenciar manchas hipoplásicas no esmalte que já estavam lá e potencializa. Acho que até aconteceu uma vez, né, Má, que você mandou mensagem para mim perguntando de uma mancha, né, uma mancha hipoplásica. Foi. Ficou uma mancha aqui, assim, na frente, mas logo sumiu, né? Tipo, acho que tinha desidratado e tal. É, exatamente. Se você coloca muita luz ali por um tempo muito grande, essa mancha ela vai ficar cada vez mais visível. Por isso que tem que tomar cuidado em relação ao tempo, para que não haja superaquecimento e não force muito aquele esmalte e aquela dentina. Aí vocês podem me perguntar, mas quanto tempo então? Quantas sessões? Então peguem papel e caneta na mão, porque eu vou passar de novo, vou rezar de novo a minha missa, que é a minha técnica que eu uso de clareamento. Para todo mundo que pergunta se eu uso só luz, se eu uso só a técnica híbrida, que é a associação do gel com a luz, 90% dos meus casos eu faço a técnica híbrida. Por quê? Como eu estava falando, tem muita gente que pergunta se eu uso a luz violeta ou se eu uso técnica híbrida. Em 90% dos casos eu utilizo a técnica híbrida, tá, gente? Porque ela é a mais efetiva para quebrar moléculas muito pesadas. Eu preciso associar um método físico com um método químico de baixa concentração para que eu consiga quebrar aquelas moléculas mais pesadas. E quais são elas? Daqueles corantes que o nosso paciente mais consome. Ah, Isa, mas meu paciente não toma tanto café, não posso fazer só a luz? Pode, mas vai ser um clareamento mais lento que não vai ter um resultado tão expressivo. Porque, gente, tudo que nós consumimos hoje tem corantes e agentes químicos que causam erosão de esmalte. Até as próprias pastas de dentes, dependendo de qual o paciente escolher, vai acabar causando algum tipo de mancha, né? Então, eu prefiro entregar aquele resultado de excelência que é utilizando a técnica híbrida. Como eu faço essa técnica híbrida? Eu realizo no mínimo 5 sessões no consultório, tá? O intervalo ele vai variar de 1 a 2 vezes por semana. Sendo que, se o paciente precisar ir 2 vezes por semana, o intervalo entre uma sessão e outra é de 48 horas, tá? Para que a gente tenha uma acomodação ali da cor. Porque mesmo depois que a gente tira a luz violeta do dente, ela ainda continua quebrando pigmentos ali no interior. Então, por isso que você não deve fazer nenhum tratamento restaurador ou nenhuma sessão em seguida da outra, tá? Tem que dar essa pausa de pelo menos 48 horas. Então, eu vou realizar 5 sessões de clareamento, com intervalo de 1 vez por semana ou 2. Vou realizar o protocolo fotográfico antes da primeira sessão, porque isso é fundamental para que você possa acompanhar o resultado. E o protocolo fotográfico bem feito, tá? Não pode ter preguiça para fazer protocolo fotográfico, porque é ele que vai ser além da sua forma de venda para você mostrar para o paciente o resultado, né? Para você divulgar a outros pacientes. Ali você vai conseguir diagnosticar manchas, fazer o planejamento. Então tem que ser um protocolo bem feito. Não precisa comprar nenhuma câmera profissional logo de cara. Com os celulares, hoje as câmeras dos celulares são impecáveis. Você consegue investir em alguns acessórios, alguns tipos de flash, que você consegue melhorar a qualidade dessa imagem. Então, fazer um excelente protocolo fotográfico é o primeiro passo do clareamento de sucesso. Depois, vocês então vão realizar a técnica híbrida e sempre, de lei, comecem com peróxido de 15%, tá? Não usem um peróxido de 35% logo na primeira sessão. E sempre falo, nem na primeira e nem na segunda, tá? Não há necessidade. Ele só vai forçar demais aquela dentina sem necessidade. Vamos com calma, não tentem ter pressa, tá? Porque imaginem assim, que para eu ter uma alteração de cor no meu dente, eu levo de 1 ano e meio a 2 anos. Então, aquele pigmento que tá ali, você não vai conseguir quebrar com 1 ou 2 sessões. Não adianta, você não vai conseguir limpar um estoque de 1 ano em 2 consultas. Não tem como fazer milagre. E é bom que você saiba explicar isso pro paciente. Falar, olha, o seu dente tá assim porque você tem 1, 2 anos aí de pigmento. E a gente vai limpar isso ao longo de pelo menos 5 sessões, 6 sessões. Não esperem e não prometam dente branco na primeira consulta, tá? Não cometam esse erro. Por favor. Depois, fiz todas as sessões, usei 15%, precisei usar 35% na quinta sessão, por exemplo, aí eu posso usar.
Se eu ver que depois de 4 sessões o dente é mais difícil, eu posso entrar com 35. Mas sempre, gente, uma camada uniforme, delicada, nada de excesso. Uma barreira gengival assim, ó, belíssima, excepcional. Isso tudo é treino, né? Eu sempre brinco com o pessoal, com os meus alunos, eu falo, quer treinar barreira? Para de reclamar quando o paciente falta ou ele atrasa. Pega um modelo de gesso e vai treinando a barreira no modelo de gesso. É assim que você vai ganhando confiança e habilidade manual. Porque na odontologia, tudo é questão de treino. A restauração que antes você levava 2 horas para fazer, eu tenho certeza que hoje, em 40 minutos, você faz. Porque você treinou ela com o passar do tempo. Por que não treinar a barreira gengival? Que está associada à saúde, né? Se eu errar a barreira gengival, eu vou queimar a gengiva do meu paciente, eu posso causar uma irritação, um desconforto, que não é o meu objetivo. Então, façam todas as sessões, um belo protocolo fotográfico, senta com o seu paciente, mostra para ele o resultado, conversa qual é o resultado que ele almeja, porque é muito importante você ter essa conversa, porque às vezes seu paciente quer aquele branco porcelanato de padrão de lente de contato, né? E o clareamento, nenhum clareamento consegue fazer isso. Então, tomem muito cuidado com o que vocês vão prometer para o paciente. Mas fazendo a técnica híbrida, pelo menos 5 sessões, uma vez por semana, com 15% e a luz sempre. Quantos ciclos eu faço? 7 ciclos de luz. Eu não utilizo todo o protocolo do equipamento, que são 9. Eu utilizo 7 São 10. ciclos. Ah, são 10. Olha lá. Eu nem chego até lá. Eu paro no 7º e não continuo. Sempre 7 ciclos de 2,5 minutos a no máximo 3 minutos, com 30 segundos de pausa, tá? Esse equivalente, esses 7 ciclos, é equivalente a uma consulta, tá? Então, você não vai trocar aquele gel, você vai aplicar ele ali na superfície e ele vai ficar durante os 7 ciclos. Aí, depois, no final, você vai lavar, ainda com a barreira, depois secar, remover barreira gengival e na outra sessão você vai fazer mais 7 ciclos e permanecendo com o peróxido da mesma forma, tá? Não há, então, necessidade de você tirar o gel durante a consulta ou de agitar ele de alguma forma, porque ele não é o agente clareador principal, ele não vai formar bolhas de oxigênio, diferente do clareador de consultório, que a gente precisa ficar rompendo as bolhas ali que ele forma. O gel clareador não vai fazer isso a 15%. E outra coisa muito importante, o gel ele precisa ser translúcido quando a gente trabalha com luz violeta. Ele não pode ter cor. Porque se ele tiver cor, a luz violeta vai ter dificuldade de interagir com aquela superfície. Então ele precisa ter cor, tá? Ele precisa ser translúcido, perdão. Ele tem que ser um gel transparente, de 15% ou 35%. Tomem cuidado com isso, porque eu vejo muitas pessoas usando até um gel de baixa concentração, mas um gel colorido. Um gel amarelo, um gel vermelho. É por isso que a luz ela não consegue interagir. Até falando nisso, é legal, assim, eu recebo muita dúvida e acabo orientando sempre, né, os clientes aí diariamente. Eu acho que uma média aí de 30 clientes por dia é que a gente faz aí de orientação, né, de pós-venda. E uma dúvida muito frequente é assim, são 2 coisas que é muito legal a gente deixar claro aqui para vocês. Luz violeta é uma luz fria, como a Isa falou, no entanto, ela pode superaquecer. Mas isso é tão contraditório. É que o que a gente tem que pensar é o seguinte: quando a gente fala de energia, a gente fala de calor. Se você ficar fazendo atrito com a mão na mesa aqui, você vai ficar esfregando a mão na mesa assim, vai esquentar a sua mão. Então é a mesma ideia que vocês têm que ter na cabeça. Por mais que seja uma coisa fria, se você fizer o atrito, e é isso que acontece dentro do dente, o atrito dessas moléculas para quebrar o pigmento, vai gerar calor, entendeu? E outra coisa que que as pessoas têm bastante dúvida tá, mas se eu tô comprando um equipamento com luz violeta, mas que é justamente porque ele vende essa coisa de que não precisa do gel, que ele clareia sozinho e etc., qual é o intuito se eu vou ter que usar o gel mesmo? Gente, existem 2 coisas diferentes. Antes, a gente clareava dente com... A gente não, vocês, né? Vocês clareavam dentes com LED, né, azul, que ele não penetra, né, até a dentina. Então, o LED azul ele só age na superfície.
E a luz vermelha, que hoje a gente usa para dessensibilização, inclusive ela ainda está no equipamento, mas a gente usa para protocolo de dessensibilização, porque ela é anti-inflamatória, cicatrizante. A gente usava essa luz para interagir com o gel. Tá, mas como é que interage com o gel? Energia de novo. A cor, ela vai interagir e vai também gerar calor ali. Então, o gel que já era forte, já era um agente, né, agressivo, ele vai potencializar e vai se tornar muito mais agressivo. Então, essas coisas, elas têm que ficar muito claras. Então, assim, luz vermelha interage com gel verde, luz azul interage com gel laranja. Isso é o básico. A gente ainda até vende esses géis, porque ainda tem gente que usa isso. Mas o que vocês têm que entender é que a luz violeta e o protocolo híbrido, você tem dois agentes clareadores. Então, você vai fazer... Por que é mais gradual, homogêneo, como a Isa fala, né? Porque você está fazendo... O gel está agindo na superfície com a concentração dele adequada e você está tendo aquela luz que está agindo dentro. Ou seja, cada agente está fazendo o seu papel separadamente. Ou seja, você tem uma potencialização que realmente a gente quer, que é uma potencialização gradual e individual de cada um. Não vai danificar o dente, né? Exatamente. Então, assim, eu recebo muita dúvida em relação a isso, né? Principalmente do tipo, quando eu falo, não, uso o protocolo híbrido, aí as pessoas falam, uai, mas eu comprei a luz para poder. Eu falei, gente, mas isso não substitui. Você tem um clareamento, mesmo usando o protocolo híbrido, um clareamento muito mais saudável, né? Progressivo, né? Homogêneo, justamente por isso. Então, vocês têm que entender essa diferença. Então, as outras luzes, elas servem só para deixar aquele gel mais forte. Ponto. Você vai ter um agente clareador. Um agente clareador potencializado. Só o peróxido que vai estar agindo. Certo? Entendido isso? Espera. Isso é uma coisa que tem que fixar aqui em vocês. E uma das maiores vantagens do equipamento de luz violeta é a ausência de sensibilidade quando você faz o protocolo correto. Então, você tem um equipamento que vai potencializar o seu clareamento, deixar ele mais bonito, mais uniforme, mais expressivo e sem sensibilidade. E, realmente, usando o protocolo com baixa concentração de peróxido, gente, vocês não têm sensibilidade. Sabendo usar a barreira gengival de uma forma adequada, não vai ter dor. É isso que vocês têm que usar para argumentar com o paciente. Um paciente que fez clareamento de consultório, fez clareamento caseiro e teve dor, teve sensibilidade, ele sabe qual é a diferença quando ele senta na cadeira e faz a luz violeta. É gritante. Com certeza. E justamente por isso, né? Aquele clareamento sem aquela agressão toda. Então, ela não tem... além dela não gerar sensibilidade, ela ainda faz esse clareamento que a gente fala que é iluminado, né, Isa? E o clareamento com luz violeta é uma diferença incrível. Façam o teste. Já peguem um paciente que vocês têm aí, que vocês já estão realizando um clareamento convencional aí, né? Mesmo que seja caseiro, enfim, ou de consultório, mas comparem o protocolo fotográfico de quando você faz um outro, né? Um caso semelhante, claro, né? Não vamos pegar pessoas ali de casos próximos de cor de dente, mas que vocês veem daí o resultado da luz violeta. É fantástico. Porque é um dente todo igual e é um dente iluminado. Realmente ele tem uma semelhança com a faceta, né? Porque é muito branco, né? Então muita gente acha mesmo, né? Tanto que no CIOSP todo mundo achava que eu tinha faceta. Eu falava, não, gente, é luz violeta, sério, juro. E os dentistas, e olha, imagina que no CIOSP ele é lotado, né? Os dentistas chegavam perto da minha boca, assim, mentira, é faceta. E a Isa viu, ela tava lá, ela viu, e é real isso, porque parece mesmo, né? E também respeitar, né, Isa? O que eu vejo muito isso é que, assim, as pessoas não entendem que cada paciente... E na área da saúde, né, todo mundo deveria entender isso. Mas cada paciente tem uma evolução. Cada paciente tem uma dificuldade da quebra dessa molécula. E outra coisa, as pessoas já veem um caso muito escuro. Eu tô aqui relatando tudo que eu ouço todos os dias, Isa, para você. Vem um caso que tem um dente muito escurecido ou muito envelhecido e já taca um peróxido super forte nele. Gente, não necessariamente um dente super escuro vai ter uma quebra de pigmento muito mais difícil do que o outro. Eu vejo casos, às vezes, de pacientes que me mandam foto, casos que aparentemente eram super simples, há 2 sessões vai ficar top. O negócio não clareia jamais. Porque é difícil, né? Então, enfim, quando vocês você têm que usa 25%, você vai causar mancha, vai virar uma bagunça mais difícil de conseguir corrigir depois.
Com certeza. E dente envelhecido até é uma boa live aí para a gente fazer, Isa. Tem bastante gente com dúvida, tanto em restauração, né, associada a clareamento, em dente mais envelhecido, né? Porque são casos mais complexos, normalmente tem mais intervenções ali, né? Já tem como que chama? Que vocês falam? Até esqueci. Tem mais restaurações mesmo, né? Enfim. Tem, eu faço muito no instituto pacientes que têm protocolo superior, que é aquela prótese total fixada sobre implantes, e tem dentes naturais na parte de baixo, então a gente tem que clarear essa parte inferior para conseguir deixar mais uniforme com a prótese. Tem pacientes que vão trocar coroas de porcelana, então a gente vai clarear os dentes remanescentes e trocar as coroas, sejam sobre implante, sobre dente, porque hoje a gente tem materiais como o Emex, por exemplo, que alcança uma cor super estética, super natural, e os outros dentes têm que acompanhar. Inclusive, hoje eu recebi uma senhora, ela tem 81 anos, e ela tinha colocado 4 coroas sobre implante. Ela colocou de lateral até segundo pré-molar superior. E a coroa, na época, 2 anos atrás, ela estava batendo a cor perfeitamente. O que aconteceu? Os dentes, depois de 2 anos, os naturais começaram a sofrer um processo de escurecimento e aquela porcelana estava clara comparado aos dentes dela naturais. Essa paciente, por que eu tenho que fazer a luz violeta? Porque é um dente mais delicado, é um dente que já tem um esmalte mais fino, uma dentina mais delicada, uma dentina mais atrofiada. E eu vou conseguir uniformizar? Vou. Eu não vou deixar um branco. O objetivo dela não é o branco super branco. É só igualar com a porcelana. Isso acontece, tá? Esses casos, eles são complexos, mas são possíveis de realização quando você tem experiência com a luz violeta. Com certeza. E é só seguir, assim, a gente dá tanto, né, a receita de bolo, né? E só assim já estão conseguindo resultados incríveis. Agora pensa com a prática, com o estudo mais aprofundado, né? Então, assim, é muito importante isso, porque vão ganhando confiança. Eu lembro de uma cliente recentemente me falou isso. Marília, eu tinha pavor de fazer clareamento, porque eu tinha feito uns 2, 3 clareamentos e eu não tive resultado, não tive sucesso. Então, eu meio que criei um trauma em relação ao clareamento. Não conseguia nem vender isso, né? E eu falei para ela, vamos fazer junto? Falei, eu vou te ajudando na técnica, né? E você vai fazendo e a gente vai trocando ideias, eu vou te ajudando com a luz. E aí a gente vai conversando e ela ficou apaixonada com o resultado, né? E ganhou autoconfiança de novo e está conseguindo aí desenvolver casos incríveis. Então, assim, fazendo corretamente, se dedicando, dá muito certo, gente. É, assim, muito satisfatório. E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque eu tenho certeza que o meu equipamento funciona. Mas eu preciso da ajuda de vocês e do empenho de vocês para que faça isso acontecer, né? Que não é mágico. É como um profissional que faz endodontia, por exemplo, tem um rotatório. O rotatório, ele é uma mão na roda para o dentista que faz canal e não tem que usar a lima manual. Só que o que adianta eu ter o rotatório se eu não dominar a técnica para poder fazer a instrumentação daquele dente? O rotatório não vai fazer sozinho, né? Ele precisa ter uma pessoa ali atrás. E o dentista é uma pecinha insubstituível ali. É ele que vai fazer odontometria, que vai ver quanto que você pode desgastar, quanto que você vai ampliar daquele conduto e tudo. Com equipamento com luz violeta é a mesma coisa. Não adianta você colocar o afastador no paciente, ligar o equipamento lá e for tomar um café. Não adianta. Você tem que ficar de olho no que está acontecendo, você tem que estudar aquele caso, tem que planejar aquele caso. E aí, o seu carro-chefe do consultório pode virar um clareamento dental. É totalmente possível. O que eu tenho hoje, vocês podem ter de uma forma muito tranquila. Vai demorar um pouquinho, né? 460 e quantos mesmo? Eu tô um pouco perplexa com esse número. Eu acho que eu vou bater uns 600 até o final do ano. Eu acho que a Laser Smile devia me dar uma estrelinha dourada para colar na minha parede, assim. Porque a gente vai até fazer um ranking para ir superando. Eu vou mandar seu nome para a Anvisa. Falar assim, olha, não precisa nem de teste mais aqui, viu? É só ir lá no consultório que tem equipamento lá funcionando 600 vezes. E resistente. 600 vezes 5 sessões, meu Deus do céu. Dá mais do que... Quantos anos você tem o primeiro equipamento mesmo? Faz bastante tempo, né? Nossa, faz bastante tempo. Eu não vou lembrar agora de cabeça, porque a gente já tinha outros equipamentos, né?
E depois, quando a gente adquiriu o equipamento da Laser Smile, acho que foi em 2017, 2016, 2017, mais ou menos. Porque Faz o uns meu 4 anos. o equipamento ainda é o mais antigo, né? A gente foi fazendo atualizações nele. Mas antes ele era bem... Hoje vocês têm equipamentos que são portáteis, gente. É Vocês têm mesmo. equipamentos que tem 2 canetas em uma só. Olha como evoluiu, parem com isso. Eu tenho os meus equipamentos, eu tenho um carrinho enorme ali com eles, que é aquele carrinho meu assim, eu tenho que levar para tudo quanto é lugar. E hoje tem equipamento portátil que a gente vê no CIOSP. É qualidade de vida. Você sabe que eu estou vendendo bastante o portátil, né, de luz violeta. Ele tem luz violeta e luz vermelha. E a luz vermelha, gente, muita gente me pergunta: nossa, e você sabe, Isa, que existem clientes que às vezes compram o equipamento e nem sabem que tem luz violeta e estão usando a luz vermelha. Esses dias eu peguei um monte lá para falar: não, gente, vamos lá, vamos fazer junto aí, porque não tinha segurança de usar a luz violeta, né? Enfim, então a luz vermelha ela tá ali só para fazer dessensibilização, tá? Quem tem a luz violeta, utilize a luz violeta. A gente estava até conversando no grupo esses dias, falando que ainda quem não consegue adquirir pode usar a gente até conversou, né, Isa? A gente vai trazer o material para vocês para instruir como pode, quem está aqui, não pode comprar ainda o equipamento com luz violeta, quer continuar usando a luz vermelha para clarear, não é proibido, gente, tá? É só fazer da maneira adequada. Inclusive, a Isa a gente vai desenvolver um material aí, né, Isa, para mandar para esse público. Existe gente que ainda faz, e a gente também tem que pensar neles, né? Não é todo mundo. Eu tô vendo uma pergunta muito interessante sobre a relação, se tem algum artigo científico falando do protocolo. E eu acho isso que é uma pergunta muito importante a gente falar sobre isso. Quando a gente está falando de odontologia, de saúde, nada é baseado em achismo, tá? Todos esses protocolos, que é o meu protocolo, o protocolo do equipamento, o protocolo de dessensibilização, o porquê a técnica híbrida é a melhor técnica, o porquê a luz violeta é o padrão ouro hoje na odontologia de clareamento, tudo isso tem muito embasamento científico. E tem diversos artigos sobre vários protocolos que vocês vão encontrar. É só vocês se adaptarem melhor com um determinado protocolo, que vocês se identificarem. Mas para isso, vocês precisam estudar. Sobre artigo, no grupo, a Marília sempre está disponibilizando, porque ela conversa com a gente vai mandando. Tem também o meu grupo no Telegram, que eu vou enviando artigos, vou enviando casos. Então, nada é baseado em achismo. A gente está lidando com saúde. Tudo tem embasamento científico. Tudo tem muito estudo para conseguir chegar nesse resultado. Você sabe que eu estava conversando com o Matheus esses dias e falando sobre isso, né? A dificuldade que as pessoas têm de encontrar artigos científicos. Gente, é só ir num banco de dados. A gente tem aí banco de dados gratuitos e bons, né? E você consegue lá, eu gosto muito do PubMed, mas enfim, existem muitos outros. E você consegue filtrar lá o que você quer, o assunto. Se você quiser, às vezes é um assunto muito novo e só tem uma versão em inglês, gente, é só colocar no tradutor. Então, assim, é muito fácil estudar hoje em dia. Né? Basta a gente querer ir atrás realmente disso, né? A gente manda para vocês, a gente está sempre atualizando vocês né, com os artigos que vão saindo, né? Tanto o Matheus quanto a Isa e os outros colaboradores que a gente tem sempre mandam para a gente. E eu também estou sempre atenta, porque artigo científico é uma coisa que eu gosto muito, é meu estilo favorito de leitura. Acho rápido, acho uma forma simples de ler e muito atualizada. Né? Didática, né? Atualizada, rápida. Então, eu gosto bastante de ler artigo. Então, assim, a gente sempre manda, mas façam a busca de vocês, né? Procurem em bancos de dados confiáveis, claro, não vamos jogar no Google lá e ler revistinha. Mas procurem em bancos de dados. Outro lugar fácil de procurar é o Google Acadêmico, que é linkado aí com os bancos de dados. Então, assim, um dia eu vou filmar a tela para vocês verem como eu faço pesquisa nos bancos de dados gratuitos, simples e fácil. Então, assim, procurem. Tá? Os artigos tem uma parte na lateral que tem como traduzir, né? Já tem a versão traduzida. Outros não tem, mas você pode copiar aquilo e jogar num tradutor. Você vai tem até alguns artigos da USP, por exemplo, que não estão disponíveis o artigo completo para todo mundo, mas ele dá o resumo, a introdução e a conclusão. Então você já consegue ler um pouco sobre aquele assunto. Se você tiver interesse, você entra em contato com algum dos pesquisadores e eles enviam para você.
Então, assim, mesmo que você não consiga ler ele completo, você vai ter uma noção sobre o que ele fala, quais são as referências dele. Então, vale muito a pena. Com certeza. E assinar também, de repente, gente, se quiserem investir mais, existem alguns bancos de dados aí focados, né, especializados na área de vocês, que vocês conseguem assinar e receber esses artigos periodicamente, né, sempre atualizados, e aí, de repente, recebe pelo e-mail, né? Enfim, tem bancos de dados que têm aplicativos, enfim. Tem uma infinidade de coisas aí. Basta a gente querer buscar, né, Isa? Mandem perguntas, que a gente está finalizando a live. Luz violeta é um assunto muito complexo, apesar de simples, ele é longo, né? Então a gente fala já 45 minutos, mas por isso que a gente até voltou, a gente já fez lives de luz violeta, então a gente vai fazer outras também, né? E bom, a gente fica feliz com os resultados aí que estão conseguindo, né, Isa? Sim. Doutor Pierre, para finalizar, vamos responder a pergunta do doutor Pierre. O espaço entre as sessões, Isa, que você falou, que você faz. Pierre, você pode fazer uma sessão por semana, tá? Ou uma sessão, na verdade, 2 por semana, com intervalo de 48 horas, tá? Então, ou uma por semana, ou 2 com intervalo de 48 horas. Como que você vai escolher quantas sessões? Não é questão da rapidez, tá? Para ter o resultado, mas sim da quantidade de mancha. Quanto maior a quantidade de mancha, quanto mais velho o paciente, é ideal fazer 2. Doutora Socorro, falando que eu ajudei. Vocês que me ajudam sempre. Adoro o contato aí com os clientes. Obrigada pelo carinho de todos. Vocês são os queridos. Doutora Estela está perguntando, Isa, fazendo uma sessão por semana, o tempo do resultado final dobra? Acaba dobrando, porque é um clareamento um pouco mais lento do que os outros, mas comparado com a questão da durabilidade, dele é infinitamente maior, né? Então, a questão de você não tem que pensar em quanto tempo você vai ter o resultado. A pressa é inimiga da perfeição. Então, para chegar naquele resultado maravilhoso, vá com cuidado. Trabalhe de formiguinha. Ainda mais se você não tiver habilidade de trabalhar clareamento com luz violeta. Comece uma vez por semana. Perfeito. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui.